Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia a você, boa tarde a você que está nos assistindo. Então, hoje, o segundo momento de reflexão, de estudo bíblico, vamos estudar, falar um pouquinho sobre os dois primeiros capítulos do livro do Gênesis. Muitas vezes lemos a Bíblia, mas nem percebemos o que lá está escrito. A pergunta é, você sabia que na Bíblia existem duas histórias da criação e que uma é totalmente diferente da outra? Quando vamos ler a Bíblia, um problema nos aparece desde o início, nos dois primeiros capítulos, duas histórias da criação. O pior é que uma fala que no início a terra estava coberta de água e na segunda história diz que a terra estava seca. Qual das duas histórias é a verdadeira? Qual das duas histórias é a verdadeira? Qual nós devemos acreditar ou dar mais crédito? Primeiro, são duas histórias, né? Ou seja, uma coberta de água e na outra estava seca e que não tinha chovido ainda. A pergunta justamente é essa, qual das duas é verdadeira? Então vamos lá. No primeiro capítulo do livro do Gênesis, Gênesis capítulo 1, começa o seguinte, dizendo que no início não tinha nada, né? No início não tinha nada, estava tudo coberto de água. Então Gênesis 1 é a história mais ouvida, né? Que Deus criou a terra em 7 dias, no 7º dia descansou. É aquela história que nós lemos na catequese. Por isso essa fica gravada na nossa mente, né? Entendeu? Então Deus fala e tudo faz. E Deus falou que era bom e a terra se fez. Essa é a história gravada na nossa mente. Porém, no capítulo 2 do livro do Gênesis, vocês vão olhar lá, pega a sua Bíblia e tenha curiosidade de dizer. Deus ele age diferente. Então, com traços humanos, trabalha, coloca a mão na massa e vai fazendo as coisas. Totalmente diferente do primeiro capítulo, né? Então, no início, Deus, como se Deus estivesse de longe fazendo as coisas, né? E Deus viu que era bom, falou e a coisa aconteceu. No segundo livro, no segundo capítulo, é diferente. Então, Deus, ele age, ele bota a mão na massa, faz o bonequinho de barro, sopra na narina e dá vida, né? Então Deus trabalha com a mão, né? E ao contrário da primeira história, na segunda a terra está seca, sem nada, né? Então são duas histórias diferentes para contar, né? Então Gênesis 1, no capítulo 1, Deus leva 6 dias para criar a terra. No capítulo 2 do Gênesis, Deus cria tudo de vez, né? Então, como perceber essa diferença de uma história e outra? Então, o capítulo 2, na verdade, o capítulo 2 foi escrito primeiro do que o capítulo 1. Ele foi escrito mais ou menos no século X, 900 anos mais ou menos antes de Cristo, na época do rei Salomão. Um catequista da época, né, bem popular, para mostrar como que as coisas foram feitas, então ele escreveu o capítulo 2, uma catequese para o povo, bem popular. E essa história ficou muito tempo no meio dos israelitas, né? Todo mundo via essa história com muita alegria, com muita paz. E o capítulo 1 de Gênesis foi escrito bem depois, mais ou menos 400 anos depois do capítulo 2. Foi justamente na época do rei Nabucodonosor, quando ele invade a terra de Israel, faz guerra, vence e leva, né, o povo de Israel sofre o exílio. Então é escrito bem depois, né, do capítulo 2. Então por que então essa história? O que aconteceu? Quando eles estavam exilados, eles foram colocados lá na Babilônia, foram levados lá para a Babilônia e colocados entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Isso a gente aprende muito bem nas aulas de geografia. E entre esses dois rios existe uma planície. Então o povo de Israel foi colocado ali como povo exilado, né? E com o passar do tempo, as crianças foram crescendo, começaram a se envolver com o pessoal da Babilônia, né? Se engraçar com as meninas, com as mulheres. E como Babilônia tem muitos deuses, então o povo resolve, temos que fazer uma história da criação. Aquela que nós aprendemos não serve mais. Por quê? Aqui os deuses são muito fortes, né? São deuses que impõem, que estão sempre de longe e tal. Então precisamos fazer uma outra história, né? Aquele Deus que trabalha, que faz o bonequinho lá que nós aprendemos, não vai servir não. E então eles começam a fazer a história da criação.
Por que no início, então, eles falam, no início não existia nada, a água cobria tudo? Porque são exatamente sobre dois rios. Então, quando chove, na época das chuvas, tudo alaga. Quando a chuva volta para o seu curso normal, o rio volta para o seu curso normal, então aparece a terra e começa a brotar muitas coisas. Então, os sacerdotes, foram os sacerdotes que escreveram o primeiro capítulo. Eles começaram, então, a partir dessa visão que eles tinham na Babilônia. Então, no início era a água, quando a água se afasta, as coisas começam a existir. Justamente para dizer que Deus deles é mais forte do que o Deus dos babilônicos. Por isso, essa imagem desse Deus que fala e a coisa acontece. Então, o mundo foi criado em 7 dias? Com certeza não sabemos. Então, tanto o primeiro capítulo do Gênesis, quanto o segundo capítulo, são duas histórias da criação. O que elas querem dizer? Elas não estão preocupadas em dizer o que Deus criou primeiro e como Deus criou. Ela só quer dizer que Deus criou tudo. Essa é a preocupação da história bíblica. Tudo que existe foi Deus que criou. Não está preocupada como que aconteceu. E muitas vezes nós ficamos preocupados quando vemos um livro de ciência ou algum cientista dizendo que a Terra começou há não sei quantos milhões de anos atrás, ou de acordo com algumas pesquisas o homem evoluiu, não sei, de um macaco, ou de um Big Bang, ou de alguma coisa assim. Então a gente fica preocupado. Essa não deve ser a nossa preocupação, meus irmãos. Nós temos que acreditar que tudo que existe foi Deus que criou. Então ali a Bíblia não é um livro de história, é um livro de fé. Ali não está contando história, está relatando a fé do povo. Então, se o autor bíblico que escreveu isso aqui hoje escutasse alguém falar que existe o Big Bang, que existiu aí a evolução do macaco, ele não ficaria surpreso, porque quando ele escreveu, a ideia dele não era essa, mas era dizer que tudo que existe foi Deus que criou. Qual das duas histórias então está certa? As duas estão certas. As duas querem dizer que tudo que existe foi Deus que criou. As duas estão dizendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Se nós viemos do Big Bang, a origem está em Deus. Se nós viemos da evolução do macaco, mas foi Deus que permitiu. Então tudo que existe foi Deus que criou. Como que foi a evolução? Se foi evolução, foi a partir daquilo que Deus permitiu que fosse. Nada no mundo acontece sem a permissão de Deus. Então a Bíblia não é um livro de história, O autor bíblico do capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis não está querendo dizer exatamente como que aconteceu tudo, mas ele está dizendo, tudo que existe foi Deus que criou. Então hoje esse foi a segunda formação. Domingo que vem, se Deus quiser, nós iremos dar mais um passo na nossa formação, nosso conhecimento bíblico, para que possamos conhecer e amar Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.